Muito boa tarde, Globo Esporte no ar, já dando uma dica para você. Guarde esta data, 2 de junho de 2021, dia do primeiro Clássico Rei da história na Copa do Brasil. E justamente no momento em que Fortaleza e Ceará vão se consolidando na Série A, estrearam muito bem no Brasileirão 2021. Ou seja, imagine como estaria o estádio hoje à noite se tivesse a possibilidade de receber público para testemunhar no Castelão as emoções desse confronto das 7 da noite pela Copa do Brasil. Vamos falar muito sobre esse jogão no Globo Esporte de hoje. Antes, vamos falar sobre um fato lamentável, triste, revoltante envolvendo o ídolo Jardel, ídolo do futebol cearense, ídolo do futebol europeu. As chuteiras de ouro, de prata e de bronze da UEFA que ele ganhou na época do futebol europeu foram simplesmente furtadas, gente. Vamos saber as informações com a Marcela de Lima. Oi, Marcos, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Nossa equipe de reportagem está na casa do ex-atacante de futebol, Mário Jardel. Ele que já foi jogador da seleção brasileira e a casa dele foi invadida nesta madrugada. Era por volta de 3h10 da manhã. Pelo menos uma pessoa entrou na casa para que os assaltantes conseguissem ter acesso ao que eles queriam. No caso, os prêmios do ex-jogador de futebol, eles cortaram a cerca elétrica e um dos assaltantes entrou pelos fundos aqui da casa. O assaltante fez esse caminho que a gente vai fazer agora, ele foi direto à sala onde o Jardel, ele guarda muitos troféus que ele conquistou durante toda a história, inclusive uma história brilhante que ele fez no futebol. Aqui tem centenas de troféus e o assaltante que entrou, ele levou 4 chuteiras, 2 chuteiras de ouro conquistadas por conta da artilharia da Europa em 1999 e 2002, quando atuava pelo Porto de Portugal e Sporting de Portugal. Foram levadas pelos ladrões também a chuteira de prata, que foi uma conquista em 1997 pelo Porto de Portugal, e também a chuteira de bronze, vencida quando o Jardel ele atuava pelo Galatasaray, da Turquia, em 2000. A gente vai conversar agora com o Jardel, ele está aqui com a gente e vai contar como foi que ele descobriu que isso aconteceu, né, Jardel? Como é que foi isso? Foi um susto hoje de manhã. Boa tarde. Muito triste por essa situação toda. Eu acordo cedo, 5h30 da manhã, vim aqui para a sala de troféu, não olhei para cá, porque tem uma televisão ali do lado. Então eu voltei, meu cunhado sempre olha atrás e tal. Olha, tentaram assaltar. Aí cortaram o fio, acho que pularam, não sei. E eu, sem acreditar que era possível que eles levassem as minhas chuteiras, vim para a sala de TV e vou dar uma olhadinha aqui, que não deu... Tomei um susto. Aí fui correndo para a cozinha contar e fui indo fazer o BO. Então, vieram justamente para pegar as chuteiras. Não levaram mais nada, tinha televisão, tinha as chuteiras as bolas de ouro, que são muito valiosas também. Então, eu peço à população cearense, aqueles que gostam de futebol, que possam me ajudar a localizar essa chuteira. E a polícia do estado do Ceará em todos os órgãos. Obrigada, Jardel, por nos receber na sua casa. Obrigada pelas informações. E é isso, a gente fica na torcida que realmente ele consiga recuperar essas chuteiras que são tão importantes realmente. Marcos, com você. Obrigado, Marcela. De fato, carregam um enorme valor sentimental, sobretudo pelo que representam, né, para o Jardel e também para o futebol cearense, e torcemos para que sejam recuperadas o quanto antes. Aqui na nossa tela já a notícia boa do Globo Esporte de hoje. Hoje tem Clássico Rei às 7 da noite, com transmissão em tempo real do GE. Globo e também do Sport TV. Um cara que jogou muito este Clássico Rei já foi o WP9, o Wellington Paulista. Mas o Caio Ricardi foi entrevistar este atacante e disse que o Wellington é chato na cara dele. Como é que o Wellington respondeu a isso, hein? 38 anos. Experiente, né? Pela sua idade, sua carreira já está se aproximando do fim. O que é que esse clube tem acrescentado? Estou muito mais profissional, muito mais concentrado, muito mais focado no que tem que fazer. É a terceira temporada dele no Fortaleza.
Nas 2 anteriores, foi o artilheiro do time marcando 15 gols em cada. Em 2021, já balançou a rede 5 vezes. Divide a artilharia com os companheiros de ataque David e Robson. Você vai lembrar bem, na minha primeira entrevista aqui, quando você me perguntou se eu tinha alguma meta de gols, quando eu cheguei em 2019, eu falei que eu não prometo gols, eu prometo empenho e dedicação. Ajuda balançando a rede. Tem papel de líder no grupo. Estamos preparados para hoje. Hoje começa o brasileiro. Não é o próximo jogo, não é no outro campeonato, não é o nosso que vem depois, é hoje. E dentro de campo é aquele cara, ó, que não sossega. Caramba, o Wellington é chato pra caramba, né? O Wellington Paulista é chato, ele não para, ele tá ali no árbitro, ele tá no goleiro adversário, ele tá olhando no olho do zagueiro adversário, soltando algo, enfim, o que é que o Wellington Paulista tanto faz ali que não para? Por que o Wellington Paulista é tão chato dentro de campo? Acho que é minha forma de jogar, não sei, eu fora de campo sou totalmente diferente, meus companheiros brincam bastante comigo aqui sobre isso, né, que dentro de campo eu sou o Carlinhos que fala bastante, que eu sou o cara mais chato do time dentro de campo, né? Dentro de campo eu sou muito chato, mas é em prol do Fortaleza, né? Se tem alguma coisa que eu possa tirar do adversário, do juiz, da nossa equipe, eu procuro ajudar e procuro puxar para o nosso lado. Eu sei que ele é empolgado, já joguei com ele várias vezes já, então eu sei que ele é empolgado, eu falei pra ele, não precisa fazer isso, não é mais moleque. Hoje tem mais um jogo que precisa e muito de um jogador assim, é clássico. O Wellington Paulista gosta de jogar clássico? Muito. Acho que não só eu, né? Mas acho que todo mundo gosta de jogar um clássico, né? Um clássico é o que há no futebol brasileiro, no futebol mundial, né? Acho que todo jogador sonha em estar jogando em grandes equipes, como nós estamos jogando, e disputar um clássico é importantíssimo pra gente. Desde 2019, o Wellington tem marcado presença no Clássico Rei. Foi decisivo em um, marcando o gol da vitória. Foi uma deslanchada pra gente em 2019, tinha uma boa arrancada depois disso, depois da vitória que nós tivemos contra eles, né? Então acho que esse é o que me marca muito, assim. Sem dúvida, é um dos principais personagens pro duelo de logo mais. O WP9, esperança de gol no lado tricolor. Um cara que joga dentro e fora de campo. É todo jogo, é todo momento, não pode ser. Aqui ao meu lado, o empolgado André Almeida. Tudo bem, amigo? Boa tarde. Tudo bem, né, Marcos? Boa tarde. Grande abraço ao torcedor ligado aí na gente. André, vamos ver aqui na nossa tela o provável time do técnico Juan Pablo Vojvoda. Muito difícil descobrir o jeito que ele vai jogar hoje à noite, pelas possibilidades que tem mostrado utilizar. Mas está aqui um provável time naquele 4-3-3, com Tinga e Bruno Melo de laterais mesmo. O meio campo com Matheus Vargas, Felipe e Ederson. O Wellington Paulista, Robson e David no ataque, Quinteiro e Tite na zaga. Deve ser assim o Fortaleza ou deve entrar mais uma vez com 3 zagueiros, o Tinga junto com a dupla de zaga? O que você acha que o Vojvoda apronta hoje à noite? Essa formação, Marcos, é muito com base no que o Vojvoda fez nos últimos clássicos, né? Inclusive nas últimas vezes que enfrentou o Ceará. Ele tem utilizado algumas variações com 3 zagueiros, o Tinga fazendo esse terceiro zagueiro e feito algumas mudanças. O Crispim como ala pelo lado esquerdo, pode ser uma novidade. Talvez Iago Pikachu, né, que entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, fez 2 gols, mas nos últimos clássicos contra o Ceará, ele utilizou basicamente essa formação. E o Vojvoda tem utilizado muito essa característica de montar o Fortaleza de acordo com o adversário. Ele não tem uma escalação fixa. Então, parte muito desse princípio também, dependendo do que o Ceará deva mandar em campo. E ele começar o jogo assim não significa que vai terminar o jogo assim também. No segundo tempo pode tirar cartas da manga como tirou contra o Galo. E ele tem encontrado muitas alternativas, muitas variações bem interessantes. O pouco tempo de trabalho, né? Menos de um mês que o Vojvoda está no Fortaleza, mas já tem conhecido bem o elenco, encontrado alternativas bem interessantes. Promissor o trabalho do técnico argentino. André, não sei se você concorda comigo e o torcedor também, mas uma palavra que sempre marca o Clássico Rei é equilíbrio, né? Sendo que esta palavra também está predominando na disputa pela função de camisa 9 no time do Ceará. Esse gol foi especial.
jogo. Mas não foi o primeiro do Clebão na temporada, e sim o primeiro de um centroavante do Ceará começando uma partida. Gol mascado, gol chorado, mas que vale muito! O Ceará tem 3 centroavantes, todos com 3 gols: Clebão, Viseu e Jael. Mas de todos os 8 gols que eles fizeram antes dessa partida, todos haviam sido marcados com um dos 3 saindo do banco. Então veja a importância desse gol contra o Grêmio. O primeiro marcado por um centroavante que começou o jogo jogando. Um mérito que vem do trabalho conjunto dos 3. A disputa é bastante sadia com o Jael, com o Viseu. São caras que me ajudam no dia a dia, entendeu, também. Então, cada um tem suas características, né, dentro de campo. E o professor fica feliz por isso, né, porque cada um que entra dentro de campo pode ajudar da melhor forma, né. O jogo de hoje à noite é uma enorme chance de ajudar. É clássico rei. Uma partida com tantos elementos importantes que a gente até achou melhor fazer uma lista. Hoje o Ceará completa 107 anos. Além disso, se vencer, fica mais perto dos mais de 2,5 milhões de reais da premiação. É a oportunidade de marcar no rival pela primeira vez no ano também. E vai ser a estreia do Clebão na Copa do Brasil pelo Ceará. E aí, que tal todos esses elementos do dia importante do Clebão? A gente precisa dar o nosso melhor, entendeu? Fazer tudo que o professor passou durante os dias que deu para trabalhar e buscar sempre a vitória. Um resultado que deve ser disputado sem jogadores importantes do elenco titular. Luiz Otávio, Viseu, Jael e Lima foram desfalques no jogo de domingo e estão sendo reavaliados para hoje. Além deles, Mendonça segue fora por suspensão da CBF. Então é contigo, Clebão. É jogo grande. O palco você já conhece bem. E a maneira de ajudar tá mais do que clara na cabeça. Kleber! O Clebão, gol de cara de centroavante. Marcando gols ou de outras formas, né? Dando assistência, brigando, dando a vida dentro de campo para poder o Ceará sair com a vitória. É importante explicar que a gente fala desses desfalques levando em conta o boletim divulgado pelo Ceará antes do jogo contra o Grêmio, que é quando os clubes divulgam, né, os seus boletins antes das partidas. Então, Jael, Viseu, Lima, Luiz Otávio e Mendonça não podem jogar hoje. A princípio, pode ser que surpreenda e sejam liberados a tempo de entrar em campo mais tarde. Mas, a priori, André, montamos este provável time com Klaus e Jordan na defesa do Ceará. Defesa totalmente reserva, levando em conta os zagueiros, obviamente. No ataque, o Clebão. E no meio campo também chama a atenção o Nares junto com o Charles. Você acha que é isso? Com um asterisco talvez para o Oliveira entrar em campo, o que você acha? É isso, e o Guto dá uma reforçada no sistema de marcação, né? Com a entrada do Fernando Sobral, ele que já jogou como ponta no próprio Ceará, foi assim na Copa do Nordeste do ano passado, e pode desempenhar a função também, um atleta muito físico, mas o Ceará acaba perdendo um pouco de criatividade, né? Sem esses jogadores, Marcos, que você citou. E sobre o Clebão em específico, ele tem uma grande oportunidade, né? Nessa posição que talvez seja a que esteja mais em aberta no Ceará, que é a de centroavante. Nenhum dos jogadores conseguiu se firmar ainda 100%, nem o Jael, nem o Viseu e o próprio Clebão. Então, num jogo grande como esse, em que ele marcou o gol contra o Grêmio, vem confiante, vem com motivação em alta, é uma grande oportunidade para ele, sem dúvida nenhuma. O Ceará chega mais prejudicado para esse Clássico Rei por conta dos desfalques? Os desfalques são muito consideráveis, né? Principalmente no sistema defensivo. Não poder contar com Messias e Luiz Otávio fazem muita falta. A dupla de zaga são 2 pilares do modelo de jogo do técnico Guto Ferreira. Acrescentaria também o Mendonça, por mais que não esteja jogando muito bem, mas é uma peça interessante, uma peça importante. E o próprio Lima, né? O torcedor do Ceará se apega a jogadores que não são tão badalados, mas que vem jogando bem. O Saulo Mineiro, que é o artilheiro do time na temporada, vai ganhar uma vaga de titular, também é uma grande oportunidade para ele. André, eu vou convidar você, amigo e amiga de casa, para ver
junto comigo os números da temporada de 2021 do Guto e também do Vojvoda. Longe de querer comparar um com o outro, porque o trabalho do Guto tem mais de um ano já e o Vojvoda praticamente acabou de chegar. Então, não queremos comparar os números, apenas mostrar para você o que eles têm entregado até aqui. O Guto, em 2021, 24 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, um bom aproveitamento, sem dúvida alguma, de 61%. E mais do que isso, André, uma cara já, um jeito de jogar que todos conhecemos, né? É um trabalho consolidado, né? O Ceará tem uma identidade, tem uma forma de jogar. E no ano passado conseguiu ótimos resultados esportivos por conta disso. Nessa temporada, o torcedor fica na bronca porque acabou não vencendo a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, e também não passou na Sul-Americana. Mas o trabalho do Guto é bom sim, ele tem o grupo na mão e o time tem uma identidade, uma forma muito interessante de jogar. Números do Juan Pablo Vojvoda, o argentino, na tela. 6 jogos apenas, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Aproveitamento de 88%, reforça um trabalho apenas no início, começando. Mas talvez por isso, André Almeida, por ter cartas na mangas ainda que não tem utilizado ou que tem utilizado poucas vezes. Você acha que ele pode surpreender mais do que o Guto? Olha, o trabalho do Vojvoda é muito bom, Marcos, mas como você falou, ainda está no começo, né? Mas o início é extremamente promissor. De fato, a gente ainda não conhece muito bem os detalhes a fundo, né? Das ideias, conceitos de jogo, plano tático do Vojvoda. A gente está vendo apenas um começo, um início de trabalho. Então ele pode surpreender sim, acho que é um treinador que tem muitas alternativas para isso. Nesse começo também já tem um título de campeão cearense, o primeiro dele na carreira, uma vitória com autoridade sobre o Atlético Mineiro. Então o começo de trabalho do técnico argentino é muito bom, muito promissor, o torcedor tem motivo para estar empolgado. Separei um trechinho de uma entrevista à parte concedida pelo Tinga, lateral do Fortaleza, que, na minha opinião, um dos maiores ídolos recentes da história do tricolor. E o Tinga, nessa entrevista, meio que fez um desabafo com relação às críticas que recebeu no começo da temporada. Vamos ouvir. A gente precisa sempre mostrar, jogar, jogo a jogo, né? No começo da temporada, todo mundo estava me conectando, me xingando, falando um monte de coisa, falando que já não era para mim estar mais aqui. Então, isso é coisa do passado. Eu tento sempre manter a cabeça boa para ir trabalhando, jogo a jogo, para sempre estar bem, né? Tentar ajudar meus companheiros. Se estiver jogando, ok. Se não tiver também, eu tentar melhorar, ajudar de outras formas. Tinga é um que sempre merece muita atenção do Ceará. O cara é decisivo, né? Cresce muito em Clássico Rei, né? E Clássico é esse jogo, né, Marcos? O de hoje é especial. Primeira vez na história que os clubes estão se enfrentando na Copa do Brasil, tem quase 3 milhões de reais em jogo, tem muitos aspectos envolvidos. E esse tipo de jogador cresce nessa partida, né? O Tinga é um jogador que cresce em Clássico Rei, do jeito que o Ceará tem os seus jogadores também, o próprio Luiz Otávio, que está de fora, né? Provavelmente do jogo de hoje, mas é um jogador que tem essa característica também. Tinga é ídolo do torcedor, é um jogador que se entrega muito em campo, que tem muita intensidade, muita dedicação e por isso ganha muitos pontos com o Vojvoda também. Tem até se reinventado, né? Atuando como terceiro zagueiro em alguns momentos, como lateral, surpreendendo como ala, positivamente, né? Surpreendendo. Algumas características dele, jogador de força física, de muita velocidade, muita entrega, muita disposição. Clássico, que é aquele tipo de jogo que o torcedor espera que todo mundo entregue algo a mais, corra mais, dê um carrinho, comendo grama mesmo. O Tinga é esse tipo de jogador. Hoje tem esse jogaço, daqui a pouco vamos falar mais sobre esse Clássico Rei, mas já falo para você preparar o seu coração também para esse jogo entre Brasil e Equador, próxima sexta às 9h30 da noite, aqui na TV Verdes Mares, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 7ª rodada. Então, anote tudo na sua agenda para você não perder nada e não perca também o nosso próximo bloco. Eu e o André voltamos já com matéria especial com goleiros que fizeram a história no Vovô e no Leão nessa competição. Rebeca Andrade tem uma coleção de medalhas de etapas da Copa do Mundo de Ginástica. Marcou presença na Olimpíada do Rio em 2016, mas em Tóquio ela quer fazer a diferença. A concorrência para chegar lá é forte, hein? Jade Barbosa, outra colecionadora de títulos, está recuperada da lesão no joelho e pronta para dar trabalho. Então realmente abriu um fio de esperança e a vaga de quem for vai ser merecida, é isso que a gente imagina. O Pan-Americano de Ginástica, que vai acontecer no Rio de Janeiro este fim de semana, será também classificatório para os Jogos Olímpicos. Mas não são apenas as mulheres que estão nessa luta pela vaga olímpica. Diogo Soares promete muita concentração nas paralelas para buscar o seu lugar em Tóquio.
Aos 19 anos, Diogo, medalhista nos Jogos Olímpicos da Juventude e também no Mundial Júnior, tenta controlar a ansiedade do sonho olímpico pensando por partes. Não adianta nada você pensar na Olimpíada se não competir bem o PAN. Hoje, Fortaleza e Ceará fazem história juntos na Copa do Brasil por fazerem o primeiro clássico rei da competição. Mas esses dois times estão muito acostumados com fortes emoções na Copa do Brasil. E nós conversamos com dois goleiros para relembrar alguns desses momentos marcantes. Eles já estiveram em lados opostos, mas também nunca se enfrentaram. Dois grandes goleiros de gerações diferentes, personagens vitoriosos do nosso futebol. Foram quatro títulos cearenses, né? 3 consecutivos, que foram os tricampeões. Tive anos como melhor goleiro individual, goleiro menos vazado, tivemos o acesso. Em 2000 a gente já conquistou aquele título em Sobral, né? Campeão cearense, de 2000. Em 2000 nós fomos bicampeões cearenses, né? E 2001 para mim particularmente foi um dos melhores anos da minha carreira, né? O Geraldo Carlos Burilli, maisena, né? Era o guardião de um time inesquecível para os tricolores. A chamada Jangada Atômica fez sucesso no início deste século. Foi uma equipe montada com vários jogadores experientes, mas também com muitos jogadores que veio da base, né? E só veio craques, né? Clodoaldo, Dude, Erandi, Pires, Chiquinho e muitos mais que a gente pode citar, né? E que realmente encaixou. Cada um tinha uma característica, Bechara, cada um tinha uma característica diferente. Na época, o goleiro já era experiente e, junto com os companheiros, levou o Leão a fazer a melhor campanha do clube até hoje na Copa do Brasil. Na edição de 2001, o tricolor foi até a fase quartas de final. Os mais saudosistas com certeza não esquecem os principais méritos dessa participação: eliminar o poderoso Internacional e dar o troco em um rival nordestino. Nós pegamos o Bahia na semifinal do Campeonato Nordeste e depois, né, acabamos pegando o Bahia na Copa do Brasil, onde nós eliminamos o Bahia com 3-0 aqui no PV, totalmente lotado. 10 anos depois, foi a vez do Ceará voltar a fazer uma campanha histórica na Copa do Brasil. O clube já tinha sido vice em 94, mas o vovô brilhou também com uma geração que marcou época com a camisa alvinegra. Quando a gente mandava o jogo, ninguém ganhava, a nossa torcida era impressionante, jogava conosco. Foi assim contra o Brasiliense no último jogo lá do Castelão. Só que o auge daquela participação foi contra o Flamengo. Foi ali que surgiu a carroça desembestada. Eu tinha acabado de sair do Fluminense, né? Então estava acostumado a jogar contra eles. E eu lembro na época que eles estavam invictos, era o bonde do Mengão sem freio, com Ronaldinho, Thiago Neves e David e companhia. Goleiros que trabalharam pesado para construir uma história de conquistas em cada clube. Nos times atuais, os arqueiros também são destaques e podem decidir a classificação. Tô falando de Richard e Felipe Alves. Um cara muito frio, muito tranquilo, né? Sabe jogar com os pés, que hoje o futebol exige isso do goleiro. O Richard é um excelente goleiro, está numa grande fase, acompanho o futebol dele desde a época do São Paulo, do Paraná, e tenho a certeza absoluta que ele vai fazer um excelente papel, porque estamos bem servidos. Para finalizar, tem que arriscar um palpite para o jogo de hoje. Quanto é que vai ser, hein? O jogo de hoje vai ser, vou avisar logo os dois, vai ser 2-0 e 1-0, e classificação, sem pênaltis. Acredito num empate no primeiro jogo e no segundo jogo a Fortaleza vence de 1-0 ou 2-1. Tá aí uma reportagem para inspirar ainda mais os bons goleiros que tem Ceará e Fortaleza. De um lado, Richard, do outro, Felipe Alves. Estão bem servidos demais, não?
Bem servidos demais. E o torcedor tem boas lembranças também, né, Marcos? De Maisena e de Fernando Henrique. Mas pro jogo de hoje e também para a decisão da próxima semana, que pode até ir para os pênaltis, né? Os goleiros são ainda mais protagonistas. E Felipe Alves e Richard são dois ótimos goleiros. E o momento, que futebol é muito de momento também, né? O momento dos dois é excelente. Os dois estão passando por uma ótima fase. De goleiros, os dois clubes estão muito bem servidos. Não raramente vemos goleiros sendo protagonistas nessa Copa do Brasil. E hoje eles podem ser decisivos, assim como no jogo da volta. André Almeida, muito obrigado pela sua participação. Valeu demais, Marcos. Tamo junto. Amanhã vamos repercutir tudo o que acontecer nesse Clássico Rei, mas o dia hoje vai ser longo, então cola na gente aqui na TV e também no ge.globo.br que transmite esse jogo em tempo real. O Sport TV também transmite tudo a partir das 7 da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje tem edição extra do nosso podcast, desde ontem já, no ar, o nosso CE na Rede, sobre este Clássico Rei. André Almeida, inclusive participou. Estou nessa. Eu já ouvi, tá bom demais, então você pode aproveitar o dia para ouvir mais ainda esse esquenta deste maior confronto do nosso estado. Valeu, obrigado André, obrigado a você. Valeu, tchau. Um abraço.